Olá, meus amigos e amigas de Foz do Sul, sou o Dr. Ranieri, militar da Reserva do Exército Brasileiro, profissional de saúde e professor. Saúdo também meus amigos da República do Paraguai e da Argentina. Amigos brasileiros, você também está chateado aí com o fechamento das fronteiras do Brasil e do Paraguai? Do Brasil e da Argentina? Você está achando, por exemplo, que é culpa do presidente Bolsonaro a não adoção de uma medida protetiva, dando uma ordem de fechamento também? Eu quero esclarecer para você as razões da impossibilidade de fechamento das fronteiras por uma ação pessoal, uma determinação, uma ordem direta do presidente Bolsonaro, mesmo em situações de risco como essa do coronavírus. Para você entender, nós brasileiros temos uma Constituição de 88 que foi escrita e desenhada por parlamentares de esquerda comunista. E todas as leis no país derivam da Constituição, não pode ser diferente. Então, até pouco tempo, para regular a entrada de visitantes no Brasil, a entrada de estrangeiros, havia o Estatuto do Estrangeiro, uma lei de 1980, que ela tratava dessas questões que envolviam, inclusive, a segurança nacional. Um detalhe que os comunistas não se preocupam, já que o objetivo de todo político comunista é a destruição da nação brasileira, para que nos tornemos apátridas. Bom, então, para se adequar à Constituição de 88, levando em conta os tais princípios da universalidade dos direitos humanos, foi aprovada em 2017 a Lei de Migração. E nessa nova lei foram estendidos aos estrangeiros todos os benefícios do artigo 5º da Constituição brasileira, assegurando acesso a serviços públicos, por exemplo, de saúde, previdência social, e vedada qualquer discriminação, levando em consideração o critério de nacionalidade. Então ninguém pode ser impedido de entrar no Brasil por conta dessa lei. E vai ter livre acesso aos nossos já precários serviços de saúde. Essa lei brasileira foi aprovada por brasileiros, parlamentares brasileiros, aprovada e sancionada por um presidente brasileiro. Não foi estrangeiro que fez isso. Então essa lei prevê facilidade de obtenção de documentos, acesso ao mercado de trabalho, acesso aos serviços públicos, inclusive de saúde. Você está achando que isso é bobagem? Então vai consultar a Lei 13.445 de 2017. Para você ter uma ideia, se o sujeito estiver no Brasil aqui de modo irregular, nem pode ser preso. Tá? Então, enquanto a Europa, Estados Unidos, o próprio governo do Paraguai, o governo argentino estão preocupados com as suas fronteiras, aqui nossos parlamentares brasileiros aprovaram uma lei que está em vigor, que simplesmente abriu as portas e estendeu todos os direitos ao imigrante, emigrante, residente fronteiriço, visitante. E nessa lei está previsto o termo apátrida. Eu falei outro dia, em outro vídeo, o que era o termo apátrida. É o sujeito que renega a sua nacionalidade e não quer vínculo com nenhum outro país. Ele é um apátrida, sem pátria. Tá? Então não teria nenhum problema em estender direitos a estrangeiros se nós estivéssemos muito bem no sistema de trabalho, se tivesse sobrando saúde, tivesse sobrando recurso, dá para compartilhar. Mas não é a nossa realidade. Nós estamos com dificuldades também. Mas a lei impede o fechamento da fronteira e não pode proibir o acesso de nenhum cidadão estrangeiro para cá. Tá? Então a culpa não é do presidente Bolsonaro. Tá? Nós é que elegemos um Congresso antipatriótico, dominado por comunistas e gente do Centrão. A autoria da lei é do Aloysio Nunes, PSDB do Dória. O presidente da Câmara, sabe quem era na época? Maia. Votaram a favor dessa lei. Quer saber os partidos? A esquerdinha de sempre, olha só. PT, PSDB, PSD, PSB, PDT, PSOL, PCdoB e Rede. Os de sempre. Tá? Que tem essa cabeça comunista que só atrapalha o país. Então esses gênios aí da esquerda, da soberania nacional, aprovaram essa lei que impede o governo de tomar uma decisão. Tá? Isso é lei aprovada em vigor e depende agora do Congresso Nacional. Não depende da vontade do presidente fechar a fronteira. Então, senhor Rodrigo Maia, senhor Davi Alcolumbre, senhores deputados e senadores, a bola está com vocês, não é com o presidente não. Tira esse jabuti daí. Então, as decisões que foram tomadas pelo governo do Paraguai e da Argentina, parabéns, não nos cabe comentar, são países soberanos. Já a soberania nacional do Brasil foi jogada no lixo por esses parlamentares, que representam a esquerda socialista e comunista brasileira. E agora nos resta o quê? Tratar do vírus, tomar consciência do mal que ele pode fazer ao Brasil, mas, infelizmente, esses nossos parlamentares que rezam a cartilhazinha da ONU, querem fazer uma gracinha internacional, agora nos prejudicam no momento que precisamos fechar a fronteira. Então, minha gente, é muito chato isso, tá? Mas a realidade é o seguinte, a culpa é nossa. Não tem nada a ver com o Paraguai, não tem nada a ver com a Argentina.
A culpa é do Congresso brasileiro, que aprovou uma lei que abriu as fronteiras a todos os cidadãos do mundo, inclusive criminosos. Ok? Tome consciência disso. A culpa não é do presidente Bolsonaro, não. A culpa é minha e sua, que elegemos essa gente que está aí. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Até a próxima, se Deus quiser, sem coronavírus.